Você já parou para pensar em como seria se toda a Bíblia pudesse ser resumida em uma única história? Um livro escrito por mais de 40 autores, em épocas diferentes, durante mais de 1.600 anos, e ainda assim, transmitindo uma mensagem única, coerente e viva. A Bíblia não é apenas um conjunto de textos antigos, é uma narrativa poderosa que atravessa gerações e continua mudando vidas até hoje. E essa história começa em um jardim e termina em uma cidade eterna. No princípio, havia apenas Deus, e a partir da sua palavra, tudo veio a existir. Os céus, a terra, o mar, os animais e, por fim, o ser humano. O homem e a mulher foram criados para viver em perfeita comunhão com o Criador, desfrutando de um mundo sem dor, sem sofrimento e sem morte. No jardim do Éden, havia paz, beleza e propósito. Mas essa harmonia foi quebrada. A serpente enganou, a desobediência aconteceu e o pecado entrou no mundo. De repente, o que era perfeito se tornou corrompido. O medo, a vergonha e a separação surgiram. A humanidade se afastou de Deus. Mas Deus não desistiu. Ainda no Éden, ele fez uma promessa. Um dia viria alguém para esmagar a cabeça da serpente e restaurar aquilo que havia sido perdido. E a partir daí, a narrativa da Bíblia se desenvolve como uma longa jornada de promessa e esperança. Os séculos passam, Deus escolhe um homem chamado Abraão e faz com ele uma aliança. De sua descendência surgiria uma grande nação, e através dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Assim, nasce o povo de Israel, chamado para ser luz no meio das nações. Israel vive milagres e vitórias, mas também enfrenta escravidão, guerras, quedas e idolatria. Deus levanta líderes, juízes, reis e profetas, sempre lembrando o povo de sua promessa. Mesmo diante da rebeldia humana, o plano divino permanece firme. Um dia viria o Messias, o Salvador tão esperado. E então, no silêncio de uma noite simples em Belém, a promessa se cumpre. Jesus Cristo nasce. Ele não vem cercado de glória humana, mas em humildade, deitado em uma manjedoura. Filho de Deus, mas também homem, ele cresce, ensina, perdoa, cura enfermos, acalma tempestades e mostra ao mundo o rosto do próprio Deus. Sua mensagem central é clara: amor, reconciliação e esperança. Mas sua missão não era apenas ensinar. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Na cruz, Jesus leva sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Ele morre em nosso lugar, assumindo aquilo que nos separava de Deus. Por um instante, parecia que tudo havia acabado. Mas 3 dias depois, o impossível acontece. Jesus ressuscita. A morte é vencida, o pecado é derrotado, e um novo caminho se abre para que todo aquele que crer receba perdão, reconciliação e vida eterna. Após a ressurreição, Jesus envia seus discípulos para levar essa mensagem ao mundo. Eles recebem o Espírito Santo e a igreja nasce. Mesmo diante de perseguições, prisões e martírios, o Evangelho se espalha. Impérios se levantam e caem, mas a palavra de Deus continua viva, alcançando povos, culturas e nações. Ao longo dos séculos, essa história atravessa fronteiras e chega até nós hoje, mostrando que a Bíblia não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e também sobre o futuro. E o futuro que a Bíblia descreve é grandioso. O livro termina com uma promessa. Jesus voltará. Ele virá para restaurar todas as coisas e haverá novos céus e nova terra. Nesse lugar não haverá dor, lágrimas, injustiça nem morte. O que começou em um jardim perdido terminará em uma cidade gloriosa, onde Deus habitará novamente com o seu povo, para sempre. No fim, a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias. Ela é a maior narrativa de amor já escrita, a história de um Deus que nos criou, que não desistiu de nós quando caímos e que entregou a própria vida para nos salvar. Uma história que começou há milhares de anos, mas que ainda está em andamento. Porque o último capítulo não se escreve em páginas, mas no coração de cada pessoa que decide fazer parte desta história.